Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Senado aprova a redução de pena para condenados de 8 de janeiro e presidente Lula promete vetar o texto. Polícia Federal prende 3 pessoas em mais uma nova fase da operação que investiga os desvios do INSS. Presidente da França diz que acordo comercial com o Mercosul não pode ser assinado. Governador de São Paulo anuncia isenção de PVA para motocicletas de até 180 cilindradas. E veja também, pegadas de dinossauros nas descobertas da Itália e podem ter mais de 200 milhões de anos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Senado Federal aprovou o projeto da Lei da Dosimetria, que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelos atos de 8 de janeiro. O texto segue para a sanção do presidente Lula. O Congresso aprovou na noite de quarta-feira um projeto de lei para reduzir a pena de 27 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde o mês passado por tentativa de golpe de Estado. Aprovado no Senado após passar pela Câmara dos Deputados na semana passada, o texto pode reduzir o tempo efetivo de prisão de Bolsonaro para pouco mais de 2 anos. Aprovado o projeto com a emenda número 6. Votaram sim 48 senadores e senadoras, não 25, uma abstenção. A iniciativa beneficia o ex-presidente condenado em setembro por tentar impedir em 2022 a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também pode conceder a liberdade condicional a mais de 100 bolsonaristas presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O presidente Lula pode vetar a lei, mas o Congresso pode votar novamente para derrubar o veto. Com a legislação atual, a Justiça calcula que o período efetivo que Bolsonaro deve passar na prisão é de quase 8 anos, mas o projeto poderia reduzir sua detenção para 2 anos e 4 meses. Convocadas por setores da esquerda, milhares de pessoas foram às ruas no último domingo para protestar contra a aprovação do texto. E os senadores reagiram à aprovação do projeto de lei que deve reduzir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. O Senado do Brasil aprovou a polêmica PL da dosimetria que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros envolvidos na trama golpista. O projeto de lei, aprovado na noite de quarta-feira, pode fazer com que o líder da direita fique pouco mais de 2 anos na prisão. Mas a oposição ainda busca uma anistia total para ele e outros condenados. Vou continuar lutando pela anistia geral e restrita, mas é um passo, um degrau a mais que a gente conquistou. E óbvio, se o presidente vetar, nós vamos derrubar o veto. Assim como aprovamos, nós temos também voto para derrubar o veto, que é o que vai acontecer se... Eu espero que ele não vete, né? Significa que todos aqueles que estão encarcerados e foram condenados até 17 anos de prisão vão ter a possibilidade de um novo sistema de progressão de pena. Então, assim que for sancionado o projeto de lei, esperamos que seja brevemente, essas pessoas poderão peticionar para terem a sua liberdade ou até a sua prisão domiciliar, mas sairão do cárcere e vão se reencontrar com suas famílias. Bolsonaro foi condenado a 27 anos por conspiração para golpe de Estado após perder a reeleição para Luiz Inácio Lula da Silva. O projeto agora segue para o atual presidente, cujo veto esperado pode eventualmente ser derrubado pelo Congresso. No último domingo, houve protestos em várias cidades brasileiras contra o projeto de lei. O presidente Lula afirmou hoje que vai vetar o projeto de lei da anistia e disse que não houve nenhum acordo com o governo. Na manhã de hoje, começou a circular na imprensa informações de que membros da base governista teriam negociado a aprovação do projeto em troca da votação de projetos econômicos de interesse do governo petista. Vamos ouvir. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime
contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. Porque primeiro vamos terminar esse processo. Nós ainda não descobrimos os financiadores, porque aquilo teve financiamento. E eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, e tem gente que quer que a gente esqueça, mas a gente não pode esquecer. Porque se a democracia esquecer da importância que ela tem para uma nação, a gente termina perdendo o jogo. O presidente Lula tem 15 dias para tomar uma decisão. E a Polícia Federal foi às ruas nesta quinta-feira em uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga desvios nas aposentadorias e pensões do INSS. Adroaldo Portal, secretário executivo do Ministério da Previdência, foi preso e afastado do cargo. A nova fase da Operação Sem Desconto cumpriu 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva. Ainda pela manhã, a polícia prendeu o secretário executivo da Previdência do governo do presidente Lula, Adroaldo Portal, e Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Após o anúncio das prisões, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, mandou exonerar o secretário executivo da pasta, Adroaldo Portal. Em nota, o Ministério da Previdência Social e o INSS afirmaram que vão permanecer contribuindo ativamente com as investigações e atuando para recuperar os recursos desviados pelo esquema. O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, celebrou a nova fase da operação e parabenizou o ministro do STF, André Mendonça, e a Polícia Federal. Segundo eles, os apontamentos da CPMI demonstram que as investigações estão no caminho certo e que em breve os responsáveis serão alcançados. A Polícia Federal informou que Eric Fidelis também foi preso. Ele é filho do ex-diretor de benefícios do INSS e é apontado como um dos operadores financeiros do esquema. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou hoje que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul não pode ser assinado. Em Bruxelas, milhares de agricultores foram às ruas contra o acordo. Centenas de tratores foram levados a Bruxelas nesta quinta-feira em uma demonstração da indignação dos agricultores com o acordo comercial planejado pela União Europeia com o bloco sul-americano Mercosul. O destino do pacto estava em jogo no início das negociações da cúpula na capital belga. Houve confrontos entre manifestantes e policiais. Uma associação agrícola afirmou que 10 mil manifestantes eram esperados na capital, onde o acordo com o Mercosul pairava sobre uma cúpula da União Europeia focada no financiamento do esforço de guerra da Ucrânia. Mais de 150 tratores bloqueavam as ruas do centro de Bruxelas e muitos outros eram esperados. Os agricultores, principalmente na França, temem que o acordo com o Mercosul os prejudique, com a entrada de produtos mais baratos do Brasil, um gigante agrícola e seus vizinhos. Mais cedo, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o acordo não pode ser assinado enquanto os termos não forem aceitáveis. Quero que nosso setor agrícola seja tratado adequadamente, ele deve ser respeitado. E nossos agricultores, que já enfrentam enormes desafios, vemos isso na França, mas acontece em outros países, estão lutando e têm que combater epizootias. Temos dermatoses na França que afetam muitos pecuaristas, e estou pensando neles esta manhã. Muitos dos nossos setores já estão enfrentando dificuldades, não podemos sacrificá-los por este acordo, não é razoável. Os planos da presidente da Comissão Europeia de viajar ao Brasil neste fim de semana para assinar o acordo foram colocados em risco na quarta-feira, depois que a Itália se juntou à França pedindo o adiamento. O pacto UE-Mercosul criaria a maior área de livre comércio do mundo e ajudaria o bloco europeu a exportar mais veículos, máquinas, vinhos e bebidas alcoólicas para a América Latina em um momento de tensões comerciais globais.
Mas os agricultores dizem que isso também facilitaria a entrada na Europa de carne bovina, açúcar, arroz, mel e soja, produzido por seus concorrentes sul-americanos, que respondem a uma regulamentação mais fraca. Após quase uma década de investigação e julgamento, a justiça francesa condenou à prisão perpétua um anestesista. Frédéric Peschier foi acusado de envenenar 30 pessoas. A justiça francesa condenou à prisão perpétua um anestesista acusado de envenenar 30 pacientes, dos quais 12 morreram em uma suposta tentativa de desacreditar os colegas de trabalho. Ao lado de sua família, que o apoiou durante todo o processo, Frédéric Peschier compareceu em liberdade ao tribunal e ouviu sua sentença ser proferida nesta quinta-feira. Obviamente é um alívio, uma libertação, porque hoje a vergonha mudou de lado. Durante 8 anos, as partes civis foram arrastadas na lama, insultadas, ameaçadas e agredidas. Hoje a defesa entendeu que sua estratégia era errada e que, mais uma vez, tudo conduzia de volta a Frédéric Peschier. Ele agora foi considerado culpado de todas as acusações. É, portanto, o maior criminoso da história da justiça francesa. É claro que não tenho dúvidas de que haverá um recurso. Estamos prontos, estaremos prontos e iremos até o fim para enfrentá-lo. Évidemment, je ne doute pas qu'il y aura un match retour. Eh bien, nous sommes prêts, nous serons prêts, nous irons jusqu'au bout pour l'affronter. O médico trabalhava como anestesista em 2 clínicas na cidade de Besançon, quando entre 2008 e 2017, pacientes sofreram paradas cardíacas em circunstâncias suspeitas, com 12 vindo a óbito. Segundo o Ministério Público, ele contaminou bolsas de infusão com potássio, anestésicos locais, adrenalina e até heparina, para provocar parada cardíaca ou hemorragias em pacientes atendidos por colegas. A vítima mais jovem, de 4 anos, morreu durante uma cirurgia de amígdalas. A mais idosa tinha 89 anos. O que posso dizer? Este dia foi muito aguardado, são muitas emoções. É o fim de um pesadelo, só isso. A sentença, prisão perpétua, não é fácil, mas a nossa própria pena tem sido sofrimento e as lágrimas. Pelo menos há um sentimento de reparação, uma esperança de que possamos retomar uma vida normal. O que marcou neste julgamento foi o lado humano. A humanidade foi restaurada diante de um rosto que permaneceu impassível. É isso que vou guardar. Foi muito comovente. Peschier, que sempre se disse inocente, saiu preso do tribunal. A justiça também impôs um período de 22 anos, durante o qual ele não poderá solicitar a liberdade condicional. A defesa do médico informou que vai apresentar um recurso contra a sentença. Donald Trump fez um pronunciamento ao mundo e enalteceu os números do primeiro ano de governo. O republicano prometeu também um boom econômico nos Estados Unidos no ano que vem. Diante da crescente impaciência dos americanos, o presidente Donald Trump prometeu uma forte retomada econômica para 2026, coincidindo com o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos. Passados 11 meses de sua histórica segunda eleição, o republicano mantém um nível de aprovação geral próximo de 40%, semelhante ao de outros presidentes no cargo, mas com números mais baixos na área econômica, onde está em torno de 31%. Da Casa Branca, o presidente adotou um tom combativo e assegurou que o país está à beira de um crescimento sem precedentes, após o que qualificou como uma herança econômica fracassada da administração democrata anterior. Estamos prestes a viver um boom econômico como o mundo nunca viu. Em breve seremos anfitriões da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, ambos conquistados por mim. Mas mais importante ainda, celebraremos o 250º aniversário da Declaração de Independência. Não poderia haver tributo mais adequado a este marco épico do que culminar a recuperação dos Estados Unidos, que começou há apenas um ano. Trump insistiu que os Estados Unidos demonstrarão sua liderança global 250 anos após a independência de 1776, vinculando essa mensagem a uma agenda de grandes obras, desregulamentação e estímulos fiscais, sem oferecer novos detalhes orçamentários. Os primeiros beneficiados dessa comemoração serão os membros das Forças Armadas. O republicano anunciou o que chamou de dividendo do guerreiro, uma bolsa de $1.776 a ser paga a cada soldado americano. O anúncio chega em um contexto econômico dúbio. Embora a inflação tenha se moderado para cerca de 2,75% ao ano e os salários cresçam mais rápidos do que os preços, o desemprego subiu ligeiramente em novembro, para 4,6%. E o custo de vida continua sendo uma preocupação central para muitas famílias.
Os democratas fizeram da acessibilidade seu principal eixo de ataque, enquanto cresce a inquietação entre os republicanos com vista às eleições legislativas de meio de mandato, previstas para daqui a um ano. Em contraste, a política migratória do presidente mantém amplo respaldo entre seus seguidores. Desde o primeiro dia, tomei medidas imediatas para deter a invasão da nossa fronteira sul durante os últimos 7 meses. 0 estrangeiros ilegais foram permitidos em nosso país, uma façanha que todos diziam ser absolutamente impossível. De acordo com cifras oficiais, mais de 2,5 milhões de imigrantes indocumentados foram deportados, uma estratégia duramente criticada por organizações de direitos humanos que denunciam separações familiares e restrições ao asilo. Aos 79 anos, Trump, o presidente eleito de maior idade na história do país, não poderá buscar um novo mandato. As pesquisas refletem uma sociedade profundamente polarizada, enquanto o bilionário se prepara para intensificar sua ofensiva política com uma série de comícios, começando nesta sexta-feira na Carolina do Norte. As Forças Armadas Americanas realizaram um novo ataque no Pacífico. 4 pessoas morreram. As Forças Armadas dos Estados Unidos relataram um novo ataque a uma embarcação suspeita de tráfico de drogas em águas do Pacífico, que deixou 4 mortos. De acordo com o Comando Sul dos Estados Unidos, os serviços de inteligência confirmaram que a embarcação estava navegando por uma rota conhecida de tráfico de drogas no Pacífico Leste e realizando operações de narcotráfico. Desde o início da campanha antidrogas em setembro, Washington realizou mais de 25 operações semelhantes, que resultaram em pelo menos 99 mortes. Esta ofensiva sem precedentes, ordenada pelo presidente Donald Trump, inclui o envio de uma grande frota militar para o Caribe, liderada pelo maior porta-aviões do mundo, além de caças em Porto Rico e unidades da Marinha. O objetivo central da campanha é aumentar a pressão sobre o governo venezuelano, que Washington acusa de ligação com o narcotráfico. As tensões aumentaram na semana passada após a apreensão de um petroleiro na costa venezuelana, uma operação denunciada como pirataria pelo governo de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos também ordenaram o bloqueio de todos os petroleiros sancionados que entram ou saem do país, enquanto Caracas anunciou que sua marinha vai escoltar os navios. Um jato particular caiu durante o pouso na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A polícia local confirmou várias mortes, mas até o fechamento desta edição, nenhum número oficial havia sido divulgado. A Câmara Baixa do Parlamento alemão aprovou um pacote de gastos militares de 50 bilhões de euros, cerca de 320 bilhões de reais. O país também inaugurou em Berlim um novo centro antidrones. A Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, aprovou um pacote de gastos militares de 50 bilhões de euros, 320 bilhões de reais. Segundo o governo, o objetivo é fortalecer o exército frente a uma potencial ameaça russa. Com este valor, o orçamento dos grandes projetos de armamento das Forças Armadas alemãs retornou a um nível recorde pelo 3º ano consecutivo. O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, declarou que os investimentos no Exército têm um objetivo claro: a segurança efetiva do país e o restabelecimento completo da capacidade de dissuasão e defesa. Os projetos de aquisição aprovados englobam tanto o Exército em terra como a Força Aérea, a Marinha, o espaço e o ciberespaço, incluindo de uniformes de soldados a munições, veículos de reconhecimento e de combate. O ministro do Interior da Alemanha inaugurou um novo centro antidrones em Berlim. Unser Land ist nicht im Krieg, aber wir sind Ziel einer hybriden Kriegsführung. Nosso país não está em guerra, mas somos alvo de uma guerra híbrida, e isso está acontecendo quase diariamente. Parte dessa guerra híbrida é o uso de drones. Nas últimas semanas e meses, temos observado um número crescente de avistamentos de drones, e em muitos casos, presumimos que esses drones estejam sendo controlados por potências hostis. In weiten Teilen davon aus, dass diese Drohnen auch von feindlichen Mächten gesteuert sind. Após a invasão russa da Ucrânia em 2022, a Alemanha abandonou sua longa tradição pacifista e começou a aumentar os gastos para reformar suas forças armadas, que há muito tempo não recebiam o financiamento necessário. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou hoje de uma cúpula em Bruxelas, na Bélgica. No centro do debate estava o uso dos ativos russos congelados.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou na Bélgica nesta quinta-feira para participar de uma cúpula em Bruxelas. A União Europeia debate o dilema de como usar os ativos russos congelados para ajudar Kiev, que corre o risco de ficar sem fundos em poucos meses. Os europeus prometeram garantir a maior parte do apoio financeiro e militar a Kiev nos próximos 2 anos, após o presidente americano Donald Trump ter decidido cortar a ajuda dos Estados Unidos. Temos de encontrar uma solução hoje. O presidente do Conselho disse, e eu o apoio nisso, que não deixaremos o Conselho Europeu sem uma solução para o financiamento da Ucrânia para os próximos 2 anos. E as 2 opções, uma delas terá então de ser acordada no Conselho Europeu. As opções citadas são utilizar os ativos congelados do Banco Central da Rússia, a maior parte sob custódia na Bélgica, ou solicitar um empréstimo. Mas vários países, incluindo a Alemanha, mostram-se muito relutantes e a Hungria se opõe completamente. A primeira deve ser aprovada por maioria qualificada dos Estados-membros do bloco, enquanto a segunda precisa de unanimidade. Se nenhuma decisão for tomada, a Ucrânia ficará sem dinheiro a partir do primeiro trimestre de 2026. Now we have a simple choice. Either money today or blood tomorrow. Agora temos uma escolha simples, ou dinheiro hoje ou sangue amanhã. E não estou falando apenas da Ucrânia, estou falando da Europa. E esta é uma decisão que cabe a nós tomar, e apenas a nós. Acho que todos os líderes europeus têm de finalmente estar à altura desta ocasião. All European leaders have to finally rise to this occasion. Vemos um forte impulso pela paz, mas é unilateral. Não vimos qualquer disposição do lado russo para avançar ou falar seriamente sobre a paz. Até mesmo cessar-fogo no Natal foi rejeitado. Portanto, é claro que precisamos pressionar a Rússia para que deixe de fingir que negocia e passe a sentar-se à mesa e realmente negociar. O mecanismo proposto envolvendo ativos de Moscou pegaria dinheiro da Euroclear, empresa russa sediada em Bruxelas, e os emprestaria à União Europeia, que por sua vez emprestaria à Ucrânia. Um empréstimo de reparação a Kiev, com um montante inicial de 90 bilhões de euros, mais de 580 bilhões de reais. A maioria dos países da União Europeia apoia esta opção porque não implica nenhum custo para o contribuinte, demonstra o compromisso europeu com a Ucrânia e envia uma mensagem inequívoca de independência. Mas a Bélgica teme sofrer represálias financeiras e jurídicas de Moscou, preocupação compartilhada por Itália e Bulgária. A polícia da Espanha iniciou hoje uma investigação para determinar a origem do vírus da peste suína. 26 javalis foram infectados. A polícia espanhola investiga a origem do surto do vírus da peste suína africana no país. Nesta quinta-feira, agentes estiveram em um laboratório na região metropolitana de Barcelona. Todos os 26 casos da doença detectados na Espanha foram em javalis selvagens encontrados mortos na mesma área de mata que fica próxima aos locais das buscas. O presidente regional da Catalunha, Salvador Illa, afirmou na quarta-feira que ainda não há informações conclusivas sobre a origem da doença ou sobre a possibilidade de ter escapado de um laboratório. Este é o primeiro foco do vírus na Espanha desde 1994. Inofensiva para os seres humanos, a peste suína africana é uma doença viral hemorrágica, com uma taxa de mortalidade de quase 100% para suínos. Embora não tenham se espalhado para as fazendas de criação doméstica, os casos frearam as exportações do país espanhol, terceiro maior produtor mundial de carne suína e seus derivados. E no próximo bloco, a Prefeitura de São Paulo entrega novos ônibus elétricos. E um trabalhador morre esmagado por um tronco de árvore na zona sul da capital paulista. As cidades da Grande São Paulo se preparam para reajustar a tarifa de ônibus a partir de 1º de janeiro. Na capital, a manutenção ou reajuste da tarifa só deve ser anunciado na próxima semana. Na semana passada, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que aguarda um estudo da SP Trans para decidir pelo aumento ou manutenção da tarifa de ônibus. Segundo ele, o documento só vai chegar ao executivo após o dia 20 deste mês. Hoje, a principal cidade do país conta com 12 mil ônibus, que transportam 7 milhões de passageiros por dia. A gestão de Ricardo Nunes gastou entre janeiro e novembro deste ano mais de 6 bilhões de reais em subsídios para manter o sistema. A expectativa é que o anúncio seja feito de forma conjunta com o governo do estado.
já que o valor da integração entre ônibus, metrô e trem pode sofrer alteração. Nesta semana, o prefeito Ricardo Nunes entregou mais 140 ônibus elétricos à frota. Agora são 1.149 veículos movidos a energia limpa. Segundo a Prefeitura, a ampliação permitirá uma redução anual estimada de 43,5 milhões de litros de óleo diesel e a diminuição de cerca de 100 mil toneladas de dióxido de carbono lançadas na atmosfera. Somente este ano, a cidade ganhou 550 unidades de ônibus elétricos. Itapevi, Mairiporã, Poá e Suzano confirmaram que não vai haver reajuste na tarifa para 2026. A Prefeitura de São Paulo anunciou na manhã de hoje a nova identidade da SP Trans, que completa 30 anos. A nova marca se alinha às pautas verdes, como a energia limpa, e também aos novos serviços de mobilidade, como o Aquático São Paulo e o Domingão Tarifa Zero. A principal mudança está na cor do logotipo, que deixa o vermelho de lado e assume o verde. A Prefeitura também alterou a tipografia e escolheu usar letras minúsculas. A pasta informou que a substituição da marca será feita gradualmente em todos os canais. O policial militar foi perseguido, baleado e morto na manhã de hoje durante um assalto na zona leste de São Paulo. Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, o criminoso fugiu e levou a arma da vítima. O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, vai investigar o caso. Um funcionário da subprefeitura do Ipiranga morreu após um tronco de árvore cair sobre ele durante uma poda na região sul da capital paulista. Segundo a administração municipal, o rapaz de 29 anos fazia a poda de uma árvore que tinha caído na área após as chuvas, com o objetivo de liberar a via para tráfego. Durante os trabalhos, um tronco caiu sobre ele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu esmagamento na cabeça e no tórax. A subprefeitura do Ipiranga disse que recebeu a notícia com tristeza e que vai instaurar uma apuração interna para investigar as circunstâncias do acidente. A pasta disse ainda que vai reforçar as medidas de prevenção para evitar novas tragédias. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o projeto que isenta do IPVA as motocicletas de até 180 cilindradas. A medida vale a partir de janeiro e deve beneficiar mais de 4 milhões de veículos. No texto do projeto, o governo afirma que o uso de motocicletas é uma realidade nas grandes cidades, especialmente por serem veículos mais acessíveis e ágeis no trânsito. O documento afirma que a isenção do imposto evita onerar de forma desproporcional quem mais depende desses veículos, que muitas vezes são utilizados como instrumento de trabalho e geração de renda. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, afirmou que o projeto é um alívio real no orçamento de milhões de famílias. Ele também agradeceu aos parlamentares pela sensibilidade e também pela aprovação do projeto. A Assembleia Legislativa de São Paulo também aprovou um projeto de lei que autoriza o sepultamento de cães e gatos em jazigos que pertencem aos tutores ou familiares. O projeto Bob Coveiro, de autoria do deputado estadual Eduardo Nóbrega, reconhece o vínculo afetivo entre humanos e animais de estimação. Vamos ouvir o que ele disse. Vitória da causa animal no estado de São Paulo. Pessoal, acabamos de aprovar aqui na Alesp o projeto de lei 56/2025, denominado Bob Coveiro, de minha autoria, que autoriza o sepultamento de cães e gatos no jazigo pertencente aos seus tutores. Esse projeto, para além da causa afetiva, traz dignidade no momento de tanta dor e dificuldade daqueles que compartilharam conosco momentos de tanta alegria. Há um monopólio no estado de São Paulo e na hora de cremar os cães e gatos, cobram taxas absurdas, fazendo com que os tutores sejam obrigados a fazer a destinação irregular, causando poluição ambiental, proliferando doenças e ainda permitindo que os tutores que cuidaram com tanto carinho dos seus pets possam responder por crime ambiental. Agora, com esse projeto de lei, os tutores poderão enterrar seus cães e gatos com dignidade no jazigo próprio da família. Essa é uma vitória efetiva da política de bem-estar animal no estado de São Paulo. Agora, converse com o seu vereador, converse com o seu prefeito e vamos implementar essa lei em todos os 645 municípios do nosso estado. Vitória da causa animal.
O projeto depende agora da sanção do governador Tarcísio de Freitas para entrar em vigor. E nesta quinta-feira, um policial civil do Rio de Janeiro foi alvo de buscas porque é suspeito de vender informações para o 3º Comando Puro e de negociar armas com o traficante Wallace Trindade, um dos chefes da organização criminosa. O nome do agente não foi divulgado. De acordo com as investigações, o agente da Polícia Civil é suspeito de vender informações para a organização criminosa 3º Comando Puro, de negociar armas, munição e drogas com o traficante Wallace de Brito Trindade, conhecido como Lacoste. Wallace, segundo as autoridades, é chefe do TCP na Serrinha, em Madureira. Lacoste é procurado há mais de 10 anos. Ele fugiu do sistema penitenciário em setembro de 2007. No início desse ano, ele foi indiciado pela morte de um morador da comunidade, onde predomina o Comando Vermelho. Em nota, a Polícia Civil informou que o policial foi afastado das funções. Já a Corregedoria não divulgou detalhes da operação ao longo do dia. O motorista de aplicativo foi esfaqueado no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. 2 homens foram presos. Segundo a Polícia Militar, o porteiro de um edifício foi levado para a delegacia por obstrução policial, já que ele teria indicado o local errado onde os suspeitos estavam. E a seguir, pegadas de dinossauros são descobertas na Itália e jogador equatoriano é assassinado a tiros em Guayaquil. Autoridades italianas anunciaram a descoberta de pegadas de dinossauros com mais de 200 milhões de anos. Os Alpes italianos escondiam centenas de metros de pegadas de dinossauros com mais de 200 milhões de anos. A descoberta ocorreu em setembro pelo fotógrafo de natureza Hélio Della Ferreira, que avistou os vestígios em uma encosta rochosa no Parque Nacional Stelvio. Ferreira contatou o Museu de História Natural de Milão, que reuniu uma equipe de especialistas para estudá-las. Os dinossauros de Stelvio eram muito semelhantes a este plateossauro montado aqui no Museu de História Natural de Milão. Eram bípedes, com pescoços longos e cabeças pequenas, herbívoros que caminhavam em grandes manadas, como vimos e confirmamos com as pegadas recentes descobertas. Os maiores indivíduos chegavam a medir 10 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas. As pegadas estão localizadas em uma encosta quase vertical, mas quando os dinossauros habitavam a área, era um pântano que se estendia por centenas de quilômetros em ambiente tropical. As pegadas foram cobertas por sedimentos que as protegeram, mas com a elevação dos Alpes e a erosão da encosta, acabaram expostas novamente, revelando uma das maiores coleções de pegadas de dinossauros em toda a Europa. Uma oportunidade única para estudar a evolução dos animais e seu ambiente ao longo do tempo. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou que a partir de 2029 a cerimônia do Oscar será transmitida exclusivamente pelo YouTube. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood informou que a cerimônia de entrega dos prêmios Oscar será transmitida com exclusividade pelo YouTube a partir de 2029. O novo acordo, com duração de vários anos, faz com que a mais prestigiosa cerimônia de premiação da meca do cinema americano seja exibida apenas em uma plataforma de streaming pela primeira vez, encerrando uma relação de décadas com a emissora americana ABC. Os prêmios da Academia, que reconhecem o melhor do cinema, são vistos por cerca de 20 milhões de espectadores nos Estados Unidos, além de muitos outros ao redor do mundo. O contrato com a ABC para a transmissão da cerimônia termina em 2028, com a 100ª edição do evento. O canal pertence ao grupo Disney. O novo acordo com o YouTube, controlado pelo Google, marca uma mudança radical de rumo para a cerimônia e para uma indústria que acompanha atentamente o impacto das plataformas de streaming no cinema. Hollywood enfrenta desafios nos últimos anos ao lidar com os novos hábitos das gerações mais jovens de espectadores. A edição deste ano da cerimônia do Oscar foi transmitida pela primeira vez na plataforma Hulu, também da Disney, simultaneamente à exibição na ABC. Segundo a Disney, a edição de 2025 foi a mais assistida em 5 anos. Há uma década, cerca de 40 milhões de espectadores assistiam à transmissão da cerimônia de entrega dos prêmios da Academia.
A Warner Bros. Rejeitou a proposta da Paramount e deu preferência pela oferta da Netflix. O governo americano pode barrar essa negociação para evitar o monopólio na indústria do cinema. A Warner Bros. Discovery rejeitou uma contraproposta da sua concorrente Paramount, apresentada na semana passada, que visava frustrar os planos da gigante do streaming Netflix de adquirir a empresa de cinema e televisão. Em um comunicado, a Warner Bros. Discovery afirmou que seu conselho de administração decidiu por unanimidade que a oferta não solicitada da Paramount não atende aos melhores interesses da empresa. Desde o início da disputa pela aquisição, em setembro, esta foi a 6ª proposta da Paramount pela WBD, a icônica empresa de Hollywood, que também é proprietária da CNN. A Warner Bros. Discovery declarou estar confiante de que a fusão com a Netflix representará um valor superior e mais seguro para seus acionistas. A Netflix surpreendeu a indústria do entretenimento em 5 de dezembro ao anunciar que havia fechado um acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery por quase 83 bilhões de dólares, cerca de 457 bilhões de reais, o maior negócio de fusão e aquisição do setor de entretenimento nesta década. 3 dias depois, a Paramount lançou uma oferta pública de aquisição em dinheiro que avaliava a Warner Bros. Discovery em 108 bilhões e 400 milhões de dólares, quase 597 bilhões e 300 milhões de reais. O CEO da Paramount é David Ellison, filho de Larry Ellison, aliado do presidente Donald Trump. No entanto, a Warner Bros. Discovery afirmou que a oferta da Paramount era apoiada por um fundo fiduciário revogável desconhecido e opaco e não envolvia qualquer compromisso da família Ellison de qualquer natureza, entre outros fatores. Trump indicou que o acordo com a Netflix poderia ser um problema e disse que queria garantir que a CNN tivesse novos proprietários como parte da venda da Warner Bros. Discovery. O presidente está em conflito com o canal de notícias há anos. A proposta mais recente da Paramount incluía a compra de canais a cabo como a CNN, que se somariam aos seus ativos de televisão, como CBS, MTV e Comedy Central. O jogador Mário Pineda foi assassinado a tiros em Guayaquil, no Equador. Não há detalhes da motivação do crime. O jogador de futebol Mário Pineda foi assassinado a tiros na quarta-feira em Guayaquil, no Equador. A polícia informou que o atleta do Barcelona de Guayaquil estava em um açougue no momento em que foi alvejado por 2 pistoleiros em motocicletas. Ele estava acompanhado da mulher, que também morreu, e da mãe, que ficou ferida, mas não corre risco de perder a vida. Pineda teve uma passagem pelo futebol brasileiro em 2022, quando defendeu as cores do Fluminense. O ambiente do futebol tem se tornado perigoso no Equador, com o envolvimento do narcotráfico e suspeitas de manipulação de partidas. Em setembro, 3 jogadores da 2ª divisão do país foram executados. Um deles estaria supostamente envolvido em apostas esportivas. No mês seguinte, Brian Angulo, ex-Santos, ficou ferido após ser alvo de um ataque a tiros. Um relatório recente da ONU, que inclui o Equador, alertou sobre a entrada do crime organizado no futebol e em outras modalidades que são usadas para lavar dinheiro. Além disso, indicou também que anualmente circulam até 1,7 trilhão de dólares em apostas ilícitas atribuídas a máfias ao redor do mundo. Corinthians e Vasco ficaram no empate em 0-0 na partida de ida da final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece no próximo domingo às 6 horas da tarde no estádio do Maracanã. O Vasco da Gama já anunciou nesta semana que todos os ingressos para essa partida estão esgotados. São esperados mais de 60 mil pessoas. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e não esqueça que na sequência tem encerramento do poderoso jejum, esse último jejum desse ano apostólico de Gideão. Então fique ligadinho aqui na Rede Gospel de televisão, porque hoje a gente vai ceiar na presença do Senhor e tem sempre uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Uma boa noite e até amanhã.